Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa ordem de trabalho. Temos agora a audição, cumprimento os representantes do Sindicato de Jornalistas, concretamente o Presidente Luís Filipe Simões e a vogal Vânia Maia, e vamos começar com a audição a requerimento dos grupos parlamentares do PS e do LIVRE. E para começar, tem a palavra a senhora deputada Mara Lagriminha, por 5 minutos no máximo. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar os representantes do sindicato e agradecer uma vez mais a vossa presença nesta comissão e dizer também que, tal como noutras circunstâncias onde já estiveram presentes, o grupo parlamentar do Partido Socialista está a acompanhar também a situação da Trusted News, sendo que estamos a falar, como já foi referido na anterior audição, de um grupo com especial relevância, uma vez que é o maior grupo de publishing em Portugal, com cerca de 17 títulos, o que nos traz maiores responsabilidades também na forma como temos que abordar esta matéria. Ao longo do tempo temos vindo a perceber, até com a crise da Global Media, onde tivemos a oportunidade de acompanhar em grande proximidade, e o Sindicato dos Jornalistas também deixar aqui esse reconhecimento pelo trabalho também que desenvolveu durante esse período de acompanhamento, com várias audições, e tivemos de facto a oportunidade de identificar um conjunto de dificuldades, de constrangimentos e até lacunas, como também já tive a oportunidade de dizer, e estavam ali, que a própria legislação tem, nomeadamente também no que se refere à transparência das aquisições e da idoneidade dos titulares. Entendemos que este é também um sinal dos tempos, das dificuldades que são transversais à crise da comunicação social e aos desafios da sustentabilidade, e por isso quisemos, para além da Comissão de Trabalhadores, ouvir o sindicato, que tem de facto uma visão mais ampla, mais geral e que nos pode dar um maior entendimento do estado atual da situação. A verdade é que, e percebemos também da anterior audição, que o que aconteceu com a TIN pode acontecer noutros órgãos de comunicação social, e isso aumenta a nossa responsabilidade, uma vez que o risco também se alastra, e é um risco para aquilo que é o pluralismo e também para a concentração. Nós fizemos um conjunto de questões à Comissão de Trabalhadores e algumas dessas questões iremos partilhar convosco, que podem dar uma outra visão ou acrescentar, uma vez que estão aqui em causa cerca de 150 trabalhadores e muitos deles jornalistas. E, portanto, a primeira questão que eu vos deixava é como é que acompanharam todo o desenvolvimento e fases do processo por que passou a Trusted News, que avaliação fazem da transição do grupo imprensa para o novo proprietário. Durante o processo, todo este processo, o sindicato alguma vez foi auscultado. Dissemos e percebemos da anterior audição, neste momento existem salários em atraso, subsídio de férias, subsídios de refeição também em atraso. Do conhecimento que têm nestes processos e até de outros grupos de comunicação social, na vossa perspectiva, e da vossa experiência, na vossa perspectiva, como é que foi possível, de facto, a administração ter deixado chegar o grupo a este ponto? Portanto, o que é que, na vossa perspectiva, correu mal por parte da administração? Estando neste momento o grupo em processo de insolvência, até que ponto entendem que estão a ser assegurados os créditos laborais? Percebemos há pouco que ainda está tudo numa fase muito preliminar. Que reuniões têm encetado durante este processo e que resultados esperam obter com essas reuniões? Percebemos no vosso site que recentemente tiveram uma audiência até com o Sr. Presidente da República. Na vossa perspectiva, que medidas podem estar ao alcance dos vários intervenientes para se encontrar uma solução para os títulos do grupo? E sendo certo que, naturalmente, estamos a falar de títulos com uma marca histórica em Portugal, como a Visão ou o Jornal de Letras, e, portanto, é necessário olhar para eles também numa outra perspectiva, e que efeitos, na vossa perspectiva, a suspensão destes títulos podem ter noutros setores de atividade, até como a distribuição, porque muitas vezes isto tem um efeito de arrastamento. Por fim, ouvimos há pouco que houve 2 propostas de compra que foram recusadas pela administração. Ao momento atual, tem ideia de ter havido, por parte do proprietário, ou durante o decurso deste processo, alguma tentativa de encontrar um parceiro para investir? É as questões que vos deixo para já. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sindicato de Jornalistas. Faça favor. Eu começava por aí, pelas propostas que já nos disseram que existiam, que continuam a existir, que foram recusadas a uma determinada altura pela administração, e em concreto pelo Luís Delgado, e passar às reuniões que temos tido. A primeira com o Governo, com o Secretário de Estado. Nós já tínhamos deixado este alerta logo nos primeiros encontros com o Secretário de Estado, que isto poderia acontecer e que provavelmente iria acontecer, até na preparação do plano para a comunicação social. O que nos foi dito é que o Governo acompanhava com preocupação e que dentro da lei iria tentar primeiro, e a palavra já foi aqui utilizada hoje, consenso, um consenso no Parlamento para que a situação fosse resolvida e fosse de alguma forma resolvida no sentido de que estes trabalhadores pudessem não sofrer o que estão a sofrer. Eu lembro que estão 94 salários de outubro. Eu não sei se me vou repetir, porque antes de mim esteve quem conhece provavelmente até melhor do que eu o processo. Estão 94 salários de outubro por pagar. Estão todos os salários de novembro por pagar. Todos os últimos subsídios de férias e de Natal, os últimos 6 subsídios de refeição, e isto válido para todas as 17 publicações. Só que, a par disto, temos um grupo de trabalhadores que eram 140, agora poderão ser menos, que colocaram até acima dos interesses pessoais um interesse maior que esse, que era defender os títulos para os quais trabalham, que além de serem títulos importantes, que já foi uma expressão que eu aqui ouvi, são títulos que garantem alguma pluralidade num país onde, como a senhora deputada dizia, a concentração começa a ser um risco e começamos a ter 2, 3 grupos de comunicação social que vão sendo viáveis. Eu não sei se por uma questão, como dizia o senhor deputado, de interesse até do poder que isso dá, mas a verdade é que corremos o risco de, dentro de muito pouco tempo, termos 2, 3 grupos muito grandes, porque há aqui um risco sério de contágio. E irei a outra pergunta da senhora deputada, que é os efeitos até na distribuição. Eu acho que não vou cometer uma inconfidência, mas a certa altura neste processo eu falei com a VASP, porque a VASP me manifestou alguma preocupação com a quebra que será muito grande nas receitas. Eu creio que estamos a falar qualquer coisa como 200 mil euros, e o que isso significará. E o que isso significará, a discussão que eu tive foi que pode significar que, por exemplo, grande parte da imprensa regional possa acabar porque a VASP diz que não tem condições de manter preços sem atino. E é disto que estamos a falar, do efeito dominó, que provavelmente começará com a imprensa regional, depois poderá ir aos grupos mais pequenos de comunicação, porque se a VASP aumentar ainda mais os preços, provavelmente não teremos condições de que muitos dos órgãos de comunicação social sejam sustentáveis. Soluções. Eu vou utilizar o termo, eu acho que houve em muitos momentos alguma irresponsabilidade na gestão, porque não se pagou à Segurança Social, não se pagou à Autoridade Tributária, e isso arrastou os trabalhadores para a situação que vivem hoje. Soluções, nós temos discutido muito entre nós, com a nossa delegada sindical que está ali, a Clara Teixeira,
que poderia haver uma solução, e também o discutimos com o Governo, que era converter alguns créditos em capital numa nova empresa e transitoriamente até haver um comprador, dessa forma levantarem-se penhores, tornar a sustentabilidade mais fácil e, a partir daí, lá está, é dinheiro dos contribuintes, mas provavelmente criar condições para que a empresa fosse sustentável e esse dinheiro fosse reposto no momento em que um comprador, que eu acredito que continuem a existir propostas, aparecesse. E basicamente tem sido esta a nossa ação. Sim, encontrarmos várias vezes com a administração, e a administração tem uma frase: nós tratamos de gerir e vocês tratem de fazer boas revistas. Continuaram a fazer boas revistas, a gestão é que eu duvido que tenha sido a mais acertada. Muito obrigada. Tem agora a palavra a senhora deputada Filipa Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Faça favor. Muito obrigada, senhora Presidente. Volto a agradecer a vossa presença aqui. O LIVRE requereu a presença do Sindicato de Jornalistas num conjunto de audições relativas à Trusty News, porque consideramos que se trata da falência de uma empresa com publicações viáveis e com vários postos de trabalho e famílias de jornalistas que ficam com o receio natural de perder os seus rendimentos. E é importante salientar aqui a palavra publicações viáveis. Daí que se entende mal que se tenha chegado a esta situação. Gostávamos de saber qual a vossa opinião sobre tudo o que aconteceu, e já fizeram aqui várias referências à questão de uma possível gestão menos cuidada, eu vou dizer isto de uma forma eufemística, e de que maneira o Sindicato de Jornalistas está envolvido nesta garantia dos postos de trabalho e de jornalismo de qualidade. Na sequência da audição que tivemos anteriormente, queríamos perguntar se têm informações sobre como correram as reuniões que tiveram com o Governo e com o Presidente da República. A Comissão de Trabalhadores que acabamos de ouvir também disse que, caso isto corra mal, devíamos aprender alguma coisa sobre o que aconteceu à Trusty News. No entender do LIVRE, precisamos de facto de colocar a robustez da comunicação social como um desígnio nacional, sob pena de acontecer aquilo que vocês acabaram de dizer, da comunicação social ficar centralizada em 2 ou 3 ou alguns grupos. A audição anterior sugeriu a criação de um fundo que pudesse intervir em situações de crise. Gostávamos de ouvir a vossa opinião sobre isto. E ficamos aqui a saber também que a administração recusou propostas quando tinha a empresa em reestruturação e tudo parecia indicar ir para este caminho. Qual é a vossa sincera opinião sobre isto? Consideram que pode ter havido gestão danosa? Temos que colocar a questão desta perspectiva. Agradecemos os vossos esclarecimentos. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra. Então, faça favor. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, se me permitem, não posso deixar de fazer uma justa homenagem aos trabalhadores da Trusty News, que continuam a trabalhar e a pôr nas bancas publicações de qualidade, e é importante sublinhar isso. Apesar de mais de metade dos trabalhadores não ter recebido o salário de outubro, nenhum deles ter recebido o salário de novembro, subsídio de férias, subsídio de Natal, e tem ainda 6 subsídios de refeição em atraso. Sei que isto já foi dito, mas às vezes é importante repetir, também para percebermos a dimensão do problema e também do empenho destes trabalhadores. Apesar desta falta de pagamento, os jornalistas e os restantes funcionários da empresa estão dispostos a continuar a trabalhar para manter os títulos e a empresa viva, pelo menos até à Assembleia de Credores, que vai definir o futuro da TIN a 29 de janeiro, e a força destes trabalhadores deve-se em grande medida à sua paixão pela profissão de jornalista e o seu compromisso com os leitores. No fundo, é um profundo compromisso com a democracia, porque é disso que estamos a falar. E é importante também sublinhar que continuam a trabalhar porque têm leitores. Têm leitores, publicam produtos relevantes no panorama mediático nacional que não podem desaparecer, e é por isso que estamos aqui agora. A profissão de jornalista, como sabemos, está consagrada na Constituição da República Portuguesa, é essencial para uma democracia saudável,
A Comissão Europeia também o diz, não é? Um ambiente mediático, livre, diversificado e dinâmico é fundamental para reforçar as sociedades abertas e democráticas e fomentar a diversidade cultural na Europa. No entanto, por mais que este chavão seja repetido até ao expoente da loucura, há quem continue a ignorá-lo. O jornalismo de qualidade beneficia toda a sociedade. Ainda que alguém nunca tenha comprado uma edição da revista Visão, essa pessoa beneficiou do escrutínio feito pelos jornalistas que lá trabalham. O jornalismo, entendido enquanto serviço público, beneficia toda a sociedade porque ele está ao serviço da democracia. O facto de estarmos todos aqui reunidos é sintomático da profunda crise em que estão mergulhados os média portugueses. E é urgente salvar as publicações da TIN, mas já tivemos outras urgências e outras urgências virão. E eu acho que é por isso também que devemos sentar-nos, conversar e refletir sobre o que se está a passar. Eu espero que seja desta que sejamos ouvidos. O Sindicato de Jornalistas há muito tempo que vem defendendo uma série de medidas que podem ajudar o setor da comunicação social a sobreviver, mais do que isso, a ser robusto, saudável, forte, como se quer numa democracia. No caso da TIN, de facto, é urgente encontrar uma solução, porque estamos perante um drama social, estamos a falar de 140 famílias, mas também de um drama cívico, está em causa a pluralidade e a diversidade do panorama mediático nacional, que é até apontado, de facto, como um dos problemas em Portugal, pelo Media Pluralism Monitor, que é mesmo a questão da falta de pluralismo que Portugal enfrenta no panorama mediático. Em relação às perguntas concretamente, este continua a ser um negócio apetecível porque estas publicações são viáveis. Portanto, há aqui uma grande esperança que seja encontrada uma solução, que se calhar não passa pela Trusty News, mas passará por outra empresa, porque estes negócios, muitas destas publicações são até líderes nos seus segmentos. Portanto, há leitores, há um público para estas publicações. Agora, o setor da comunicação social... Há pouco falou-se da palavra inação, usou-se a palavra inação, e de facto é um setor que não pode estar em inação, porque as transformações são enormes, as mudanças foram muitas nos últimos tempos, e implica de facto uma gestão criativa. É preciso ser criativo quando se tem uma empresa de comunicação social para conseguir que ela seja sustentável. Mas essa criatividade também deve vir acompanhada de um quadro legal que possa suportar estas empresas. E nisso nós temos vindo a defender coisas como, desde o Estatuto de Utilidade Pública para os meios de comunicação social, desde benefícios fiscais para quem tem empresas de comunicação social, outras vantagens para, por exemplo, os meios que não têm fins lucrativos, que agora cada vez vão aparecendo mais. Portanto, não faltam propostas, muitas propostas do sindicato, muitas delas têm sido ignoradas e que eu acho que teriam aqui, de facto, um papel muito importante, não só na Trusty News, mas também para evitar crises futuras, para evitar que tenhamos que voltar a ter esta mesma discussão em breve, porque se nada for feito é mesmo isso que vai acontecer. Mas nós acreditamos que é possível encontrar uma via para resgatar estas publicações. A questão de defender o tal fundo para situações de crise, claro, é sempre uma proposta interessante, haver esse tipo de mecanismos de proteção, até porque estas 140 famílias podem ficar muito desprotegidas, mas nós defendemos medidas mais estruturais do que um fundo para quando tudo corre mal, não é? E podemos falar delas mais adiante, teremos tempo para isso seguramente. Em relação à gestão, eu tenho algum prurido em pronunciar-me, não sou gestora, mas já fiz aqui a referência que de facto é importante uma criatividade, investimento, é preciso investir na comunicação social para todas estas transformações tecnológicas e tudo mais que se exige, e portanto acho que isso é fundamental e já diz alguma coisa sobre esta gestão, tendo em conta o que foi descrito pela Comissão de Trabalhadores. Sobre as reuniões com o Presidente da República e com o Governo, o Luís poderá falar a seguir. Mas tem depois a oportunidade de responder aos outros grupos parlamentares. Peço que se cinjam todos aos minutos que lhes estão atribuídos regimentalmente, porque estamos muito apertados com o tempo. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSCT, a palavra à Sra. Deputada Andreia Bernardo. Faça favor. Muito bom dia, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Sindicato dos Jornalistas, e permitam, por começar, por expressar o nosso profundo reconhecimento pelo trabalho de todos os jornalistas que têm desenvolvido, e mesmo nestes últimos tempos, e como hoje já aqui o expressaram, nestas condições difíceis, mas que têm continuado a fazer o trabalho de jornalismo. E os trabalhadores e jornalistas do Grupo Trusty News, muitos deles, os jornalistas, representam não apenas esta resiliência, como também dedicação ao que fazem nesta defesa do direito à informação, que é um pilar essencial na nossa democracia. E nós hoje estamos aqui, como já o fizemos desde manhã, e é essencial para nós percebermos
o que é que aconteceu, o que está a acontecer e o que vai acontecer, para percebermos que, essencialmente, o que aconteceu nesta empresa é também fator de uma crise na comunicação social num todo. E o Governo e o PSD têm a plena consciência da importância dos meios da comunicação social para a sociedade. E nós gostávamos de referir isso às vezes que forem necessárias, que isto são questões que nos preocupam muito. E foi precisamente por esta questão que o PSD e o Governo apresentou um plano de medidas de apoio aos mídias com 30 medidas muito concretas e, como hoje já aqui abordámos, e agora mesmo na sua intervenção, que não pode continuar a existir a inação que existiu nos últimos anos. Podem-nos até dizer que é pouco, e como também já falámos em algumas outras edições, mas é melhor do que nada, e melhor do que nada foi feito nos últimos anos. E é mesmo prioritário para o PSD continuarmos a apoiar a comunicação social, não só local, não só regional, como também nacional, e isto é um ponto que nós gostaríamos de deixar, porque se existir uma maior compra de meios, naturalmente estamos a ajudar os jornalistas. Naturalmente, se os meios chegarem ao interior do país, naturalmente mais jornalistas podem fazer aquilo que realmente gostam, e esta sim é a sua profissão. Por isso, a crise dos mídias e destas mudanças de modelo também empresarial, que é isso de que estamos aqui também a falar hoje, e a competição às plataformas digitais é uma questão, é um problema e é algo que temos que também que falar. Não é apenas uma crise económica, é toda uma crise que não foi falada nos últimos anos e nós gostamos de falar e trazemos também estes assuntos sempre que forem necessários. A Visão, a Exame, a Correia, como já aqui falámos, o Jornal de Letras tem sido durante décadas meios, revistas, locais de informação indispensáveis para as pessoas lerem e ter acesso a esta informação. Por isso, o que hoje aqui falamos da situação em concreto da Trusted News são situações preocupantes. A dívida do grupo, o impacto da rejeição do PER e, naturalmente, a declaração de insolvência das 17 publicações que tornam isso em risco e os 171 postos de trabalho. As condições dos jornalistas, como hoje já aqui falámos, são questões também que nos trazem esta preocupação. E gostaríamos, então, de trazer algumas questões em concreto para que todos juntos achamos fundamentais orientar a nossa reflexão, como também nos ajudar a identificar algumas situações para que também conseguimos ajudar nas soluções naturalmente, que é isso que também estão aqui presentes para isso. E hoje a Comissão dos Trabalhadores há pouco afirmou e alertou também que falou diversas vezes com a administração. Anteriormente ao problema ter-se tornado público. Questiono também se o Sindicato dos Jornalistas também já o tinha feito, se já tinha tido também conversas com a administração e em que situações também, em concreto, que soluções também apresentou. Também já falámos aqui hoje que existiram as duas propostas de compra. Se sabem quais é que foram essas duas propostas de compra e também qual é que foi o motivo de não terem sido aceites, porque sabemos que não eram atrativas, mas sabem em concreto o porquê de não terem sido aceitas. E também se o sindicato teve, durante todo este processo, algum diálogo, alguma negociação, podemos assim dizer, com a administração da empresa em prol dos jornalistas que trabalhavam naturalmente e que trabalham naturalmente nesta empresa. E se houve, anteriormente à insolvência, alguma situação que nós poderíamos também, a vosso ver, antecipar esta situação. E, para finalizar, em concreto, se nos conseguiriam ajudar, se existem algumas medidas que acham que possam ser essenciais para ajudarmos, essencialmente, os jornalistas neste ponto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas. Faça favor. Eu começava pelas medidas e pelo plano para a comunicação social que referiu. O plano, eu já o disse várias vezes, eu encaro como um ponto de partida e que deve ser melhorado, revisto. Na nossa reunião com o Secretário de Estado, nós tínhamos feito, e a pensar muito na visão e no caminho que a Visão e a TIN estavam a seguir, que era fundamental quando se fizesse a revisão, por exemplo, do porte pago, o pudéssemos alargar a algumas publicações nacionais, como forma de levar, por exemplo, a revista Visão, mas provavelmente a Exame, a locais
onde hoje é difícil que cheguem, porque a distribuição é o que é, há áreas com muito pouca população, é preciso que fazer aí, termos alguma criatividade, e foi uma das medidas que apresentámos, que houve um compromisso. Eu não consigo avaliar se as reuniões correram bem com o Secretário de Estado e com o Presidente da República, veremos, provavelmente daqui a uns tempos veremos os resultados destes encontros. Há algo que me descansou, foi perceber que também o Governo, que também o Presidente da República sentem o caso Tino como um problema que vai muito além da insolvência de um grupo de comunicação social. Encaram-no, olham para ele como um problema para a liberdade a necessidade de sermos informados, a liberdade de imprensa, e o que nos prometeram é que haverá entre estas duas instituições até um diálogo sobre isso, que me sossegou, digamos assim. Se falámos com a administração antes, falámos várias vezes, a última das quais estava já o PER em andamento. Alertámos para a necessidade de, com um PER em andamento, os créditos dos trabalhadores serem pagos até para não colocar em risco o PER. Eu creio, e falou-se nessa reunião, que havia um plano de pagamentos para a empresa com a Segurança Social e a Autoridade Tributária. Discutimos isso, a necessidade de esse plano ser cumprido, e pelo que sei, posteriormente, foi cumprido a primeira prestação, não foram as outras, e provavelmente é que estamos hoje a falar aqui de uma insolvência e não do plano de recuperação a seguir. Só por isso não continuámos com o PER. E, portanto, foi por aí, nós alertámos, estivemos reunidos sim com a administração. Há algo onde nós não podemos interferir, que são nas decisões de um Conselho de Administração, que a empresa é uma empresa privada, nós não temos o direito de dizer como é que se deve administrar uma empresa, não o faremos, mas questionámos até sobre que propostas eram estas que chegaram, não nos disseram de onde chegaram, o que nos disseram é que a administração não estava em condições de as aceitar por vários motivos, um deles que foi falado, e já hoje aqui foi falado na necessidade de verificar, era não haver confiança em quem iria comprar aqueles títulos, e nós percebemos bem isso, e entendemos até ao fim do processo do PER que iriam ser tomadas medidas que evitassem a insolvência. Não aconteceu, e agora estamos numa situação que é muito dramática, mais uma vez os trabalhadores numa situação muito difícil, há revistas, pasme-se, a serem feitas por uma pessoa, repito, revistas a serem feitas por uma pessoa. O que é incrível, eu nem imagino como é que uma pessoa tem esta força e esta disponibilidade para ter em mãos uma publicação sozinho. É isto que me custa muito a entender, e é isto que acho que temos todos que evitar. Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sindicato de Jornalistas nas pessoas do Sr. Luís Simões e Vânia Maia. Não me vou alargar sobre a importância que tem a comunicação social como pilar da democracia e passo diretamente ao problema Trusty News. A Trusty News, detentora de 17 títulos, incluindo, entre outros, Visão, Exame, Caras, Corrier, Jornal de Letras, foi declarada insolvente em 4 de dezembro de 2024, após o chumbo do seu plano especial de revitalização em 5 de novembro. Entretanto, a administração liderada por Luís Delgado reconheceu a situação de insolvência e manifestou a intenção de apresentar um plano de recuperação em sede de processo de insolvência. A situação do grupo Trusty News é alarmante, com implicações significativas para o panorama da comunicação social em Portugal. Desde 2018,
há 6 anos, que se iniciaram as dívidas deste grupo editorial e, nesse mesmo ano, começaram os processos judiciais contra a gerência da empresa, instaurados pela autoridade tributária. Seria do conhecimento geral, portanto, as consequências que o não cumprimento com o Estado e, mais tarde, com os fornecedores e com os trabalhadores iriam trazer. Esta insolvência coloca em risco a continuidade de publicações históricas e postos de trabalho de cerca de 170 profissionais, cuja perspectiva é de receberem apenas um salário no final de dezembro, não tendo ainda sido dada a confirmação de que tal vá acontecer. Mais de 39 milhões de dívidas, apesar de possuir um capital social de apenas 10 mil euros, é uma discrepância que levanta sérias questões sobre a gestão financeira da empresa e a supervisão regulatória. Neste momento, os gestores da Trustee News estão condenados por abuso de confiança fiscal agravado, com penas de prisão suspensa, sob a condição de regularizarem as dívidas, o que até ao momento não ocorreu. Os trabalhadores enfrentam atrasos salariais de 2 meses e incerteza contra o pagamento de subsídio de Natal. Obviamente, o Chega condena veementemente a má gestão financeira e a acumulação irresponsável de dívidas por parte da TIN e manifestamos a nossa solidariedade para com os trabalhadores que não devem ser penalizados pela má administração de Luís Delgado. Sabemos que a Comissão de Trabalhadores se reuniu com o Governo a plano da intervenção estatal para viabilizar os títulos da TIN e salvaguardar os postos de trabalho. No entanto, é crucial avaliar até que ponto é legítimo utilizar recursos públicos para resgatar uma empresa cuja gestão tem sido, ao longo dos anos, no mínimo, negligente. O Chega opõe-se a qualquer intervenção estatal que implique o uso de dinheiros públicos para salvar a TIN, a menos que hajam garantias de mudança estrutural na gestão e que os contribuintes sejam ressarcidos. Não podemos permitir que os erros de gestão de uma empresa privada sejam corrigidos à custa do erário público, sem que haja uma reestruturação profunda e a responsabilização dos culpados, extraindo-se daí todas as consequências legais. Deixo as seguintes questões. Considerando os atrasos salariais e a incerteza contra o pagamento de subsídio de Natal, sabe o Sindicato de Jornalistas de que forma a administração do grupo Trustee News justifica esta situação e quais foram as respostas concretas apresentadas aos trabalhadores? Sabem se o Governo deu garantias concretas para proteger os trabalhadores e os títulos históricos da empresa? Existe alguma proposta concreta em cima da mesa para garantir a continuidade dos postos de trabalho e dos títulos jornalísticos? Que medidas estruturais propõe o sindicato para proteger os trabalhadores de situações semelhantes no futuro? Este caso da TIN não é o primeiro. Tivemos já a Global Média e vamos ter, muito possivelmente, dentro de algum tempo, problemas com o grupo Empresa, grupo que atravessa um momento financeiro grave, com um déficit em julho de cerca de 212 milhões de euros. Certamente o sindicato estará também a par com este problema e aproveito para vos questionar se não é a altura de avançar de imediato com tentativa de soluções para que não volte a acontecer com o grupo Empresa o que está a acontecer com a Trustee News. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, Vânia Maia, tem a palavra. Sim, muito obrigada. Bem, a questão da supervisão é uma questão importante. A própria ERC também já veio pedir mais poderes e mais condições para poder exercer os poderes que lhe são conferidos, portanto, sem dúvida que esse é um tema, não cabe tanto ao sindicato, mas sim às instituições reguladoras e sem dúvida que é uma questão, as questões da transparência e tudo mais. Relativamente à questão que coloca sobre os recursos públicos para resgatar uma empresa, eu acho que aqui o que nós estamos à procura é naturalmente agir de acordo com aquilo que a lei nos permite neste momento. Há também uma questão muito importante que ficou patente na reunião com o Sr. Presidente da República, que é a magistratura de influência. Nós sabemos que isso é importante, portanto, levantar a questão, debater a questão, alertar a questão, chamar a atenção dos empresários, daqueles que podem investir na empresa, por exemplo. Portanto, eu acho que há aqui muitos instrumentos ao nosso dispor, temos de perceber quais é que são mais úteis e em que situação, mas eu acho que é isso aqui que também está muito em causa. E nós, como eu disse na minha primeira intervenção,
Por isso é que estamos mais interessados em debater políticas que possam servir todo o setor e não apenas a TIN. Ou seja, a TIN é o nosso momento de emergência agora, mas o mais importante é nós pensarmos como é que evitamos que isto esteja permanentemente a acontecer, como é que tornamos o setor mais robusto, uma vez que concordamos todos que ele é essencial e que é essencial para a democracia, que é um serviço público, ainda quando exercido pelos privados, o que não significa que o privado seja serviço público, não é isso que eu estou a dizer, mas é o jornalismo em si, que é uma prestação de serviço público quando é feito com qualidade. Como é que a administração justifica a situação? Bom, a administração foi sempre justificando com as quebras nas vendas, não é? Com a queda do papel, mas isso é uma história que todos nós conhecemos, é uma história que tem muitos anos, não é? Portanto, não é propriamente uma novidade nem uma surpresa que o papel esteja a cair. Portanto, aí, tal criatividade que falávamos há pouco, de que os meios de comunicação social exigem neste momento. Nós temos o problema que temos uma iliteracia gigante no nosso país, e nesta semana vimos notícias das dificuldades que os portugueses infelizmente têm com números, com leitura, portanto, isso ainda torna mais difícil o acesso à comunicação social. Temos um mercado pequeno pelas contingências do país ser pequeno, portanto, nunca o retorno poderá ser muito grande, mas quer dizer, basta pensarmos, não é comparável pensarmos no New York Times, não é, que tem um mercado internacional, mas mais do que isso, e há numa coisa que o New York Times pode ser um exemplo, que é a questão de criar mecanismos que sejam rentáveis para financiar o jornalismo, que é mais difícil ser rentável, porque o jornalismo é muito caro, é muito importante e é muito caro, porque exige tempo, exige recursos, exige viagens, exige tecnologia, e portanto o jornalismo de facto é caro, mas vale a pena ele ser caro pelo retorno depois que nos traz, que justifica tudo isso. Propostas de compra. Bom, nós não temos total, nós vamos ouvindo, não é? Vamos sabendo pelos corredores das propostas que foram existindo ou que vão existindo. Eu não tenho conhecimento do que é que poderá estar agora em cima da mesa. Agora, temos a profunda consciência de que são negócios apetecíveis e que são, como dizia, algumas das revistas são líderes no seu segmento. E as pessoas também continuam a trabalhar porque, lá está, continuam a ter leitores, a receber o feedback dos leitores e até, de forma muito comovente, o apoio dos leitores. Portanto, eu acredito que a solução para estes títulos passará, em grande medida, por investidores e por compradores. Claro que também sabemos que um comprador de uma comunicação social também não pode ser qualquer pessoa ou qualquer empresa, porque isto implica uma responsabilidade muito grande e portanto, essa questão também é importante refletirmos sobre ela. Em relação às medidas, o Luís já fez aqui referência a algumas. Há uma que eu acho que seria muito útil para a Visão, que é uma publicação que eu conheço muito bem, que é a questão do porte pago. Seria ótimo o porte pago abranger também os meios nacionais, porque a Visão, por exemplo, tinha um grande capital de assinantes, sempre teve um grande capital de assinantes, e, portanto, nesse aspecto, o porte pago, por exemplo, no caso da TIN, particularmente, seria muito importante, faria seguramente uma grande diferença na contabilidade. Mas lá está, estamos a falar de medidas que não são só úteis depois para a TIN, não é? Serão úteis para todas as outras publicações e, portanto, isso eu acho que é nessa discussão que nos devemos focar, porque senão isto vai continuar a acontecer e não é isso que nós queremos. Quanto às garantias do Governo, o Luís esteve nas reuniões, eu não sei se o Luís quer acrescentar alguma coisa daquilo que foi sendo debatido, porque ele esteve presente nas reuniões e eu não. Tem a palavra, mas... não, que só tem... eram 30 segundos, se calhar era melhor a seguir. Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sindicato de Jornalistas e aproveito para prestar a minha solidariedade pelo drama pessoal que estão a atravessar os trabalhadores da Trust News. O setor, de facto, está numa altura de transformação, não é só em Portugal, está numa transformação global e esses casos têm multiplicado. Não vou tirar muito tempo, eu gostaria mesmo de ter a vossa opinião, porque falámos aqui há pouco de grupos que se têm mantido financeiramente sustentáveis e outros que não se têm mantido. Eu acho que temos de retirar aprendizagens destes processos e da vossa percepção sobre o setor, que imagino que seja bastante melhor do que a nossa, porque estão dentro dele. O que é que distinguiu
a Trustee News, o projeto da Trustee News, dos outros projetos que, mal ou bem, se vão mantendo sustentáveis, que decisões foram tomadas, que opções foram tomadas que permitiram que outros projetos se mantenham sustentáveis e no caso da Trustee News isso não tenha acontecido. Imaginem que haja bons e haja maus motivos para isso acontecer. Eu gostaria de ter a vossa percepção de ambos os lados. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas. Faça favor. A diferença haverá muitas, provavelmente a maior parte delas eu não as conheço, mas vou dar aqui um exemplo que já foi referido hoje. A relação de confiança da Visão com os seus leitores era muito grande. Num momento em que falamos da necessidade da transição digital, todos sabemos que temos uma população ainda e cada vez mais muito envelhecida. E o que tornava a TIN sustentável era precisamente as assinaturas da Visão. Muitas pessoas, onde eu me incluo, a demasiado ponto deste trajeto, receberam por e-mail uma proposta: vamos converter as assinaturas de papel em assinaturas digitais. Até porque tínhamos dois problemas com as assinaturas. Começaram a chegar muito tarde. Esse é outro problema. Os CTT não respondiam e talvez isso tenha começado a minar a confiança das pessoas na Visão. Mas a solução que foi tomada destruiu esta confiança e era uma relação de forte confiança. As pessoas deixaram de receber a Visão em casa, como receberam sempre. Como todos sabemos, a Visão não é uma publicação para lermos no dia e depois deitarmos fora, demora uma semana a ler. E, portanto, esse provavelmente foi o início de um processo que levou a que as contas se tenham descontrolado. Sendo certo que, por essa altura, já tínhamos problemas financeiros graves na Visão e que não foram, a meu ver, mas isto sou eu de fora, não foram resolvidos no imediato. Provavelmente a diferença está aí. Quanto às outras, há vários grupos que são sustentáveis e aí não sei porque, não sei a diferença, mas provavelmente este foi um dos momentos em que se agravou ali a situação de TIN. Posso só acrescentar? Bom, favor, sim. Muito rapidamente, esta questão das assinaturas é muito relevante, porque isto era de facto uma grande mais-valia da Visão ter muitos assinantes. Isto aconteceu numa fase em que as coisas já estariam muito complicadas, também haveria dívidas muito avultadas aos TTT. Outra questão é a questão das tiragens, por exemplo, mas isto são opções de gestão que nós podemos questionar, não questionar, mas, por exemplo, diminuiu-se bastante a tiragem, o que também terá consequências nas vendas, porque se a pessoa chega à banca, só há duas, vendem-se duas, se há quatro, se calhar vendem-se as quatro, portanto. Mas, claro, isto é muito, muito casuístico e é difícil, sem conhecer todo o processo, estar aqui a debater isso. O Luís falou aqui dos problemas financeiros. Os problemas financeiros são da TIN. Nós, na verdade, também não temos bem noção dos meios autónomos, não é? Porque muitos deles são líderes de mercado, portanto, líderes do seu segmento. Às vezes é difícil também desagregar estas contas e perceber exatamente onde é que está o problema. Era só isso que queria acrescentar. Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua. Faça favor. Muito obrigada. Queria cumprimentar os representantes do sindicato. Queria perguntar-vos, porque muitas coisas já foram questionadas, do vosso ponto de vista, que perguntas é que têm que ser feitas à administração? Ela foi afastada, mas para apurar as responsabilidades, o que é que está por responder, o que é que não tem sido esclarecido? E tendo em conta que a administração já foi afastada, a mesma pergunta que fiz à Comissão de Trabalhadores, que é o que é que pode ser o papel do Estado na salvaguarda deste projeto de
comunicação, e quando digo isso, o que quero dizer é na tentativa de salvar os títulos que são viáveis e um núcleo de trabalhadores que sustente esses títulos e também garantir a manutenção do património das marcas, do património do laboral, do património deste grupo. A última questão tem a ver com o tipo de regulação que acham que é necessária para evitar situações destas. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder tem a palavra Vânia Maia. Faça favor. Bom, acho que haverá muitas questões, sobretudo os trabalhadores que gostariam de colocar à administração, não é? Até para perceber quais as justificações para tanta inação, uma vez que a resposta habitual era, de facto, vocês fazem revistas, nós gerimos, mas houve pouco investimento porque, de facto, faltava músculo financeiro, era uma sociedade unipessoal e, portanto, aí isso também terá pesado, não é? Houve pouco investimento. Parece que a expectativa seria que os meios se financiassem a si próprios e que não fosse preciso fazer mais nada, o que, tendo em conta o contexto mediático nacional, é um pouco fantasioso. Portanto, sim, eu acho que seria importante pedir à administração, até para explicar, não é, como é que este acumular de dívida aconteceu, porque estamos a falar de muitos milhões, e números que foram uma surpresa para muitos dos trabalhadores. E, portanto, sim, seria fundamental questionar como é que se chegou até aqui. O tipo de regulação para evitar situações como esta. Portugal, ainda no outro dia fazia uma entrevista e falávamos sobre isso, por acaso o professor Miguel Poiós Maduro, que Portugal de facto tem uma legislação muito interessante em termos europeus ao nível daquilo que é a regulação. Depois o problema está na prática e se calhar é para aí também que temos de olhar, ou seja, para os meios que se dá às instituições para conseguirem efetivamente cumprir aquilo que está na lei, e este é um problema nacional que não será só nesta área, infelizmente, mas eu acho que era importante refletir sobre isso, apesar da própria ERC já ter vindo dizer que precisaria de mais poderes para conseguir escrutinar, e vimos isso, por exemplo, naquilo que se passou na Global Média, não é? Que foi muito tarde, de facto, que se conseguiu agir e perceber o que se estava a passar na empresa. Portanto, eu acho que sim, eu acho que tem de haver mais escrutínio, mas esse maior escrutínio deve vir acompanhado de outro tipo de medidas, porque também não queremos chamar para o negócio da comunicação social investidores, empresários responsáveis, também jornalistas, porque hoje em dia também há cooperativas, também há meios sem fins lucrativos que são geridos pelos próprios jornalistas, isso também é interessante, mas para nós conseguirmos ter estas pessoas envolvidas na comunicação social, há muitas medidas que podem ser postas em vigor. E, portanto, este é o momento de pegar no papel e tomar notas. Eu vou aproveitar os últimos momentos para isso, porque o sindicato tem vindo a propor estas medidas há muito tempo. Por exemplo, a criação de uma categoria específica no Estatuto de Utilidade Pública para organizações jornalísticas, com correspondentes benefícios fiscais, garantindo que podem aceder às consignações de IRS e IVA e a sua contemplação pela lei do mecenato. Isto seria fundamental. Um regime fiscal mais favorável para as empresas jornalísticas, incluindo a eliminação do IVA sobre a venda de assinaturas, o estabelecimento de um regime de tributação específica para a venda de publicidade e englobamento em tarifas reduzidas de energia e telecomunicações. Criação de um programa de bolsas diretas para jornalistas ou de apoio a redações, através de bolsas estruturais plurianuais para organizações jornalísticas, por exemplo, sem fins lucrativos, eventualmente. É assim que se alimenta a imprensa local na Noruega, os média digitais na Áustria, também há um programa deste género na Bélgica, ou seja, não é assim uma novidade, uma grande inovação, é algo que já é feito. Portanto, bolsas que podem ser para meios e bolsas que podem ser também entregues a jornalistas, como nós tivemos, por exemplo, com a Gulbenkian durante 3 edições. Portanto, bolsas de reportagem. Para viabilizar estes programas, naturalmente, nós sabemos que há sempre um grande medo, e nós também estamos muito atentos a isso, de intervenção que possa haver nas redações, e claro que não queremos correr este risco. Portanto, o que nós defendemos é a constituição de uma entidade análoga a alguns institutos que já existem e que seria responsável pela distribuição destes fundos estruturais de reportagem, através de processos de candidatura abertos, transparentes, geridos de forma independente.
Outra medida interessante, dedução em sede de IRS da totalidade das assinaturas dos meios de comunicação social e de donativos aos órgãos de comunicação social. Uma coisa que não está neste plano de comunicação e que é importante refletirmos é que há algumas medidas para os meios que, por exemplo, têm paywall, ou seja, que não disponibilizam a sua informação com livre acesso, mas há meios que não têm paywall, ou seja, que fazem o seu trabalho, disponibilizam-no para toda a gente e que não devem ser prejudicados por isso. Devemos também pensar em medidas para os compensar, porque têm esta política de não fecharem os seus conteúdos e não devem ser prejudicados por isso, ou ser forçados a ter uma paywall, quando não é esse o seu método de trabalho e não é nisso que acreditam, por não haver benefícios para eles. Outra coisa que seria fundamental é um regime fiscal mais favorável para os freelancers. Como vemos, estamos em risco, não serão 140, mas estamos em risco de ter muitas dezenas de freelancers no mercado jornalístico português se não se conseguir encontrar uma solução para a TIN, e o regime fiscal é absolutamente punitivo para os freelancers. Há outras profissões que têm regimes fiscais mais favoráveis, todos sabemos isso, e, portanto, esta poderia ser também uma forma de compensar os jornalistas, já que esta é a realidade de muitos deles. Obrigada. Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, estas audições já vão avançadas, ou seja, assistiram pelo menos a uma parte da audição anterior e creio que a questão que está colocada agora perante a questão da Trust News é esta: vai haver uma Assembleia de Credores. Portanto, os credores vão ter a palavra, o Estado é um deles. Nós temos defendido, aliás, não apenas quando se trata de empresas de média, mas nas empresas em geral, que o Estado deve fazer o que for possível, que estiver ao seu alcance, para viabilizar os postos de trabalho da empresa em causa. E, nesse sentido, entendemos que o Estado credor, que normalmente é representado pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social, porque normalmente as dívidas são ao Fisco e à Segurança Social, e, portanto, devem ter uma perspectiva de que, ainda que à custa de uma moratória ou de encontrar uma forma, ou seja, não ser o Estado o carrasco da empresa sob insolvência. E, nesse sentido, achamos que os representantes do Estado na Assembleia de Credores devem ter a flexibilidade necessária para permitir que haja uma solução que normalmente passa pela existência de outros credores que considerem a viabilidade das empresas, pelo menos parte dela, e que se disponibilizem para assumir a respectiva gestão, ou da entrada de outros. Não é? E, portanto, aqui, do que se trata da posição do Estado, entendemos que o Estado deve ter a flexibilidade necessária para uma viabilização, para explorar todas as possibilidades de viabilização, venham elas de entidades que se constituam para esse efeito, seja de outras que já existam e que estejam interessadas e que deem garantias de idoneidade, porque isso aí é que é a questão fundamental. E, portanto, da nossa parte, além da solidariedade que é devida aos trabalhadores e de se encontrar soluções para que eles sejam rapidamente ressarcidos das dívidas que existem para com eles, porque também são credores da empresa e são dos credores que precisam mesmo que, para a sua vida, que as dívidas sejam saldadas, e, portanto, entendemos que o Estado deve ter aqui uma postura a postura deve ser esta. Há outra, que é o Estado procurar assumir também a sua responsabilidade e envolver-se da própria gestão, mas isso, creio que isso não é consensual, não é? Nós continuamos a lamentar o facto de ter desaparecido o setor público da imprensa escrita, pensamos que ele faz muita falta, pelo menos como referência, mas isso é outra questão, é uma questão porque, enfim, nós não temos grande... infelizmente, o nosso receio é porque esta não é a primeira situação, todos assistimos já a situações várias, fases diversas de crise da comunicação social, desde o desaparecimento dos vespertinos, sabemos que há uma alteração radical dos hábitos de leitura, que passaram as pessoas deixaram de ver, basta andar nos transportes públicos para ver que há 20 anos atrás ia tudo a ler jornais e revistas, agora vai tudo agarrado ao telemóvel e, portanto, há um imediatismo no consumo da comunicação social que torna as coisas muito difíceis para a imprensa escrita. Enfim, e temos vindo a assistir, de facto, a sucessivas vagas desta crise. E achamos que o Estado devia intervir mais sobre isso, mas intervir em sentido próprio e não apenas com paliativos. Mas, repito, para já,
aquilo que achamos que o Estado devia fazer era ter uma perspectiva na Assembleia de Credores, porque é isso que está em causa, assumir uma posição no sentido da viabilitação de títulos históricos da nossa imprensa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas. Faça favor. Sr. Deputado, essa foi uma das questões que levámos ao Secretário de Estado Carlos Abreu Amorim. O que era possível fazer. É verdade, estamos num momento de emergência e provavelmente as decisões têm que ser tomadas muito antes do dia 29, porque não temos tempo. Quando chegar o dia 29 nós temos que ter algumas soluções. Mas nós confrontámos o Secretário de Estado, daí o Governo, com a necessidade de, na Assembleia de Credores, o Estado ser a solução. E a solução que passará pelo levantamento dos penhores. Como todos sabemos, o Estado não pode perdoar dívida, não é? E essa é uma questão que temos que equacionar, mas haverá formas, em nosso entender, de permitir que, por exemplo, a visão seja um título viável. Levantar os penhores que existem da Segurança Social e da Autoridade Tributária pode ser um passo para que a visão possa ser vendida, possa ser sustentável a seguir. Eu já aqui o referi, provavelmente converter esse capital em créditos para o Estado, que o Estado depois possa ir recuperar até no momento em que a venda for efetivada. Eu acredito que a solução possa passar por aí, não tive a garantia de que passará por aí, tive a garantia que, dentro do quadro legal, o Governo está disposto a tudo fazer para que sejam salvos títulos, não por serem empresas privadas, como já aqui se disse, mas por serem fundamentais à democracia e a uma imprensa livre e forte. E é nisso que eu acredito e entendo que na Assembleia de Credores, sim, esse será o caminho de a Autoridade Tributária e a Segurança Social encontrarem formas de, eu vou utilizar a sua expressão, de não serem os carrascos de títulos tão fundamentais, não é? Veremos o que vai acontecer. Eu acho que temos que ter soluções antes disso, até dia 29. Eu creio que o diálogo, e vou sublinhar a palavra que já aqui disse, os consensos que possam existir na Casa da Democracia possam fazer com que este processo não acabe tão mal como todos nós achamos que vão acabar. Há pouco perguntavam-me o que é que gostava de perguntar à administração e ao Sr. Luís Delgado. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta. Apresentou um plano quando estava a decorrer o processo do PER. Manifestou a intenção de apresentar um plano agora que há uma insolvência. Porquê é que o plano não avançou antes de chegarmos aqui, se há soluções para evitar tudo isto? Eu gostava de saber e não compreendo, e é isso que eu não compreendo. Muito obrigada. Passamos agora ao encerramento desta audição. Tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Nesta fase, naturalmente, eu quero reiterar e voltar a agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a vossa presença, mas, sobretudo, a forma como o Sindicato dos Jornalistas tem sido uma voz ativa na defesa do setor e, sobretudo, dos jornalistas, dos seus direitos laborais, não só em situações de limite, como hoje já aqui falamos, da Trusty News ou anteriormente a Global Media, mas de uma forma contínua, chamando a atenção para a precariedade laboral, para os baixos salários, para as redações muitas vezes vazias, com poucos profissionais, e além de identificarem os problemas, têm sido sempre muito construtivos na forma como apresentam soluções para esses problemas que identificam, e queria deixar-vos também esse reconhecimento ao Luís e à Vânia, em nome do Grupo Parlamentar do PS, e nas vossas pessoas, naturalmente, em todos os jornalistas que trabalham todos os dias nestas condições muito difíceis. Nós ouvimos, e é verdade, neste momento eu acho que os Estados-membros da Europa também têm que olhar para a forma como se posicionam em relação aos apoios aos órgãos de comunicação social de uma forma diferente. Portanto, está neste momento
conjunto de legislação já em vigor e outra a ser produzida a nível da Europa, como o European Media Freedom Act, que tem, de facto, uma forma diferenciada de ver a forma como os Estados podem intervir na comunicação social, mas para isso também é preciso ter, de facto, depois respaldo orçamental. Quando estávamos aqui há pouco a falar de um plano de ação, é preciso que depois esse plano seja concretizado as medidas sejam concretizadas com respaldo orçamental para que possam avançar, e falamos aqui há pouco, por exemplo, no porto pago, medida que até concordamos que seja duplicado, mas depois olhamos para o orçamento e ele de facto não tem esse respaldo, e queria deixar aqui essa nota. Não era uma matéria que o grupo parlamentar do PS hoje quisesse falar, porque não é isso que nos traz aqui, mas tinha que o fazer. Por fim, dizer que na próxima audição eu acho que vai ser muito relevante, porque teremos a oportunidade de fazer as questões que vocês aqui também deixaram e que a Comissão de Trabalhadores também aqui deixou. Porque para nós realmente é importante perceber o processo, como é que aqui chegamos, porque faz-nos alguma confusão, não é? Publicações viáveis, algumas delas líderes no seu segmento, como aqui disseram, não terem resultados líquidos positivos até 2022 e agora acabarmos com, de facto, uma dívida de 32 milhões, e é isso que nós vamos querer perceber na próxima audição, agradecendo-vos mais uma vez e deixando também a nossa disponibilidade para o que for necessário para o futuro. Muito obrigada, Sra. Deputada. Se estivessem de acordo, se não houver objeções, eu passava já de imediato a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto e depois o sindicato respondia no final. Estão todos de acordo? Então faça a favor, Sra. Deputada. Eu vou ser muito breve, porque já estamos atrasados também na ordem de trabalhos. Agradecendo novamente a vossa presença e também relembrando que aquelas medidas apresentadas há pouco por vós para o setor, eu queria lembrar que o LIVRE concorda com essas medidas, inclusive já deu entrada uma iniciativa para incluir organizações jornalísticas no Estatuto de Utilidade Pública e, portanto, a nossa preocupação é defender uma imprensa livre e forte da mesma forma que vocês aqui nos trouxeram, e não queria ocupar muito mais tempo, agradecer-vos toda a disponibilidade e que continuem esta luta por um jornalismo independente. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora sim, então, a palavra para encerrarmos a audição ao Sindicato de Jornalistas. Faça favor. Eu, para variar, não farei nenhuma crítica a ninguém, às vezes faço-as. Queria, sobretudo, agradecer-vos a todos os grupos parlamentares, por terem percebido uma situação que para nós é fundamental. O que está aqui em causa não é uma empresa privada. É a liberdade de imprensa, o jornalismo, a comunicação social, e acreditem em mim, o Sindicato dos Jornalistas sai daqui com algum conforto de sentir que da esquerda à direita há esta noção. Eu não sei se haverá consenso, o que sei é que a preocupação é generalizada e esse é um bom ponto de partida, é uma grande ajuda para nós na luta que vamos continuar na defesa de um jornalismo livre, independente e forte, porque é a democracia que será forte também e ganhamos todos. Muito obrigada, faça favor. Sim, também. muito rapidamente para terminar, agradecia também terem-nos ouvido. Queria deixar um pedido. O meu pedido é que este encontro não seja meramente performativo, não seja apenas algo na vossa agenda para cumprir calendário e a seguir vão almoçar e esqueceram tudo o que se passou aqui. Não, eu espero que este encontro seja mais relevante do que isso e mais do que a TIN, que seja relevante para o panorama mediático nacional, que algumas destas ideias, se calhar não podemos fazê-las todas de uma vez, aquelas que dissemos aqui, mas se calhar podemos começar a fazer algumas, já se começaram até a fazer algumas, mas há outras que são muito urgentes e, portanto, acho que é importante continuarmos o debate e, de facto, consensualizarmos que isto é importante para nós. Queria só desfazer um mito, porque se fala muito da questão da transição digital. No caso da Visão, por exemplo, essa transição digital foi um bocadinho à força e não foi uma verdadeira transição digital, porque passar os assinantes para assinaturas digitais com PDFs não é uma transição digital, mas, portanto, esse foi um investimento ali que falhou e que é importante debatermos, esta história digital. É importante falarmos das grandes plataformas, mas é importante também lembrarmos que isso não chega, o digital não chega. Muitas empresas precisam de eventos, por exemplo, para conseguirem financiar o seu jornalismo. Portanto, o problema é muito complexo, não há uma bala de prata, mas é muito importante que estejamos todos unidos nesta urgência e neste sobressalto cívico que é necessário em nome do jornalismo. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço a presença dos representantes do Sindicato de Jornalistas.
os esclarecimentos que deram a todas as questões que foram colocadas pelos diferentes grupos parlamentares. Desejo-lhes as maiores felicidades na defesa de um bom jornalismo de que tanto nós necessitamos, de que tanto a nossa democracia carece e porque também estamos perto do Natal, desejo-lhes umas boas festas. Muito obrigada.